Bom, nós vamos falar agora dos logaritmos decimais. O termo decimais aí é justamente porque a gente trabalha com o logaritmo de base 10 e principalmente que a gente vai trabalhar com números decimais, tá? Eu peguei dois exemplos aqui, depois nós vamos olhar numa tabela ou tábua de logaritmo. Por exemplo, o log de 2, né? No caso, essa parte que está em vermelho aqui são números menores do que 1. Então é 0, os 4 números decimais que aparecem ali. Então veja bem, o log de 2 ele corresponde ao de 20, né? Porque essa tabela ela começa no número 10, então eu não vou achar o 2. Então eu vou procurar do de 20, porque o de 20 e o de 10, o que interessa a mantice é a mesma, né? Então o que acontece com a parte inteira, né, do log de 2? A parte inteira tem um algarismo, que é o 2, então a característica, o que é o resultado, é 0, né? Ou seja, um algarismo, 1 menos 1, 0. Aqui ó, no 20 nós temos o que? 2 algarismos, que é o 2 e o 0. Então qual que vai ser a característica a parte inteira? Vai ser 2 menos 1, então a característica é 1. No caso de 200, nós temos 3 algarismos, né? Então a característica vai ser 3 menos 1, 2. Então é a quantidade de algarismo menos 1. Se vocês observarem a mantissa, né? O termo mantissa vem do latim, significa parte quebrada ou a quebra. Significa o quê? Que é a parte não inteira, a parte decimal. Bom, por que eu coloquei uma tabela aqui? E na verdade eu coloquei dois números, né? Eu coloquei dois números aí na sequência, na primeira coluna, que é o N, que significa o número. Como eu disse, começa no 10. Então se eu precisar do 2, eu vou procurar lá no 20, tá? Então eu pus na sequência 20 e 21 até para facilitar a leitura. Bom, por que eu pus? Porque às vezes, né, em alguma questão de concurso, ou às vezes do Enem ou alguma coisa, eles colocam parte da tabela que você vai utilizar. Então você tem que saber ler essa tabela. Então, por exemplo, se eu quero de 2 ou de 200, ele vai estar aqui, que é exatamente o que? A mantissa, a parte decimal. Se eu precisar do 201, ele vai estar aqui, ó. Então seria, 201 vai ter 3 algarismos, então a característica é 2, então seria 2,3032. Se eu precisar do 202, eu vou vir nessa coluna, 30, 0, 30, 54. Estou falando da mantissa, né? O 3, né? O 203 seria 0,375. É sempre lembrando que a característica é a quantidade de algarismo menos 1. Se eu precisar do 210, eu vou vir aqui, ou do 21, que a característica é a mesma. Depois do 211, 212, 213, 214, assim por até o 219, tá? Bom, aqui tem um problema de juro composto, que às vezes ele aparece também como um problema de juros cobrado ou tempo para cheque especial, né? Que o cheque especial também o banco cobra juro composto. Mas o problema é o seguinte, é um capital C aplicado a juros compostos, a taxa de 10% ao ano após ter anos, produzirá um montante M dado por M é capital, né, vezes, aí eu teria 1, né, mais a taxa, né, mais a taxa, que no caso é sempre 10%, né, que seria 10 sobre 100, 0,1. Por isso que aqui aparece 1,1. Elevado ou a N, às vezes a gente usa, ou T, né, para representar o tempo. Eu não gosto muito de usar o T para não confundir com taxa, né, que é outra coisa. Mas aqui é o tempo em anos. No caso, o problema fala de ano, é quanto tempo em ano, após quantos anos o capital teria sido dobrado, ou seja, o M é igual a 2C. Aí é dado o log de 2, né, 0,3010, quer dizer, eu não vou precisar da tabela nesse caso. E aqui precisa prestar muita atenção, eu vou precisar do log de 1,1.
ele não dá o log de 1,1, mas ele dá o de 11. Que na verdade, o que eu vou trabalhar aqui? O que eu vou precisar, né? Eu vou precisar da parte decimal. Eu vou precisar disso aqui, né? Que é a mantissa, né? Aí eu preciso da mantissa. Bom, e qual vai ser, do 1,1, qual vai ser a característica, né? Isso eu preciso saber. O log de 1,1, como tem um só na parte inteira, a característica, que a parte inteira é 0. Então eu vou utilizar esse número aqui, ó, 0,414, tá? Então eu preciso saber disso, não confundir, não usar o número inteiro do jeito que está ali, porque ali é de 11 e eu não vou precisar de 11, eu vou precisar de 1,1. Bom, eu vou ter que apagar aqui para a gente resolver ali em cima, né? Vou apagar essa parte aqui, inclusive a nossa tabelinha que ficou bonitinha aqui, né? Então nós vamos apagar aqui. Bom, às vezes numa sala de aula, o interessante é a gente dar a tabela impressa, né? Você imprime lá para os alunos vão ter essa tabela na mão, tá? Então fica muito mais fácil. Bom, eu vou tentar resolver aqui, à medida que não for dando, eu vou apagando aqui uma parte. Eu já esquematizei aqui para ser mais rápido, tá? Então, o que diz o problema? Ó, que o M é igual o dobro do capital, tá? Como a fórmula que é dada é essa aqui, né, 1,1 elevado a t, o que eu tenho que fazer? No lugar do m, eu vou colocar o dobro, né, 2c, tá? Então eu vou ter 1,1 elevado a t. Bom, esse t aqui, ele está multiplicando, então ele passa para cá dividindo, ou seja, ele vai cancelar, né, ou eu posso dividir os dois lados por c. O que sobrou aqui? Aqui sobrou então 2 é igual a 1,1 elevado a t. Tá? Bom, aqui às vezes com um pouquinho de trabalho, com uma calculadora simples, dá pra gente resolver, né? Bastaria eu fazer 1,1, né, vezes 1,1, eu já teria ao quadrado, depois apertando o igual, eu vou perceber que a hora que eu chegar no 8, vai chegar um número próximo de 2. Mas se eu for usar o log, né, que é essa a intenção, né, eu teria que fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar o meu apagador aqui que caiu. Bom, aí ó, nós vamos continuar aqui embaixo. Tá? Aqui, então eu acabei multiplicando os dois lados por log da base 10, né? Eu vou ter aqui log, né, de 1,1. Lembrando que é sempre base 10, né? Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei toda a expressão aqui, né, por log, na base 10, né? Não preciso colocar, mas só para lembrar. Então eu fiquei com o log de 2, 1,1. O log de 2 eu até pedi até para a gente decorar, né? É o 3010, mas ele é dado no problema. E 1,1 também que era dado, né? Que na verdade... Não, aqui ele está elevado a t, não posso esquecer, né? Elevado a t, eu vou usar aquela propriedade da potência, né? Ele vai passar multiplicando o log, né? Então já no lugar de 1,1, eu vou pôr lá o 0,400, né? Ele dá 1,414. Olha lá, 0,0414, tá? Não, é só resolver essa expressão. Como está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui, ó. Bom, aqui, que é importante, né? No geral, no Enem, ou mesmo às vezes em concurso, você não pode usar calculadora, né? Se usando a calculadora, seria fácil fazer essa conta. Então, precisa dominar a divisão, né? De números decimais, né? E não só a divisão, como também a multiplicação, né? Então, outro zero aqui. Cuidado para não esquecer esses zeros, senão muda muito o resultado, né? Bom, aqui eu tenho 4 casas, lá eu tenho 4 casas, então eu posso desconsiderar o que vem antes. Eu teria o 3.010 dividido por 414.
Aí por tentativa, a gente for ver assim, pensar em 8 vezes, 4 vezes 8, 32, vai passar. Então seria 7. Né? Multiplicando lá, isso vai dar esse valor aqui, ó. Eu teria que subtrair e sobraria esse resto, né? Bom, o problema, no geral, ele sempre, às vezes as alternativas, vem sempre em número inteiro, né? Não precisaria calcular, continuar essa divisão, né? Mas se tivesse resultado 7, alguma coisa, eu precisaria continuar aí. Né? Provavelmente daria 2.200 por 400, né? Daria praticamente 5, 7 anos e meio aproximadamente. Bom, mas está aqui a resposta, 7 anos é o tempo, né, que levaria. Se fosse o cheque especial, no geral pergunta meses, uma situação parecida com essa taxa de 10%, daria 7 meses, ou seja, em 7 meses a sua dívida, que vamos dizer que fosse de R$1.000, ela dobraria para 2.000. Né? Em 7 meses você devendo isso para o banco. Então, para se ver o absurdo que o banco cobra, né? Isso aí dá para a gente ter uma ideia muito clara.